lutar guerras espirituais, batalhar contra demônios, expulsar eles, guerrear na madrugada, ver anjos, ter visões, ter sonhos proféticos, ter revelação, falar em línguas e mais um monte de coisa que pregam que se a gente não tem isso na nossa vida cristã, a gente tem algo errado, irmãos. Irmãos, eu quero falar hoje sobre Deus na sua rotina. Por que, irmãos? Quem aqui é essa pessoa que vive tudo isso que eu falei ao mesmo tempo? Aquela pessoa que guerreia, que ora em línguas, que batalha pelos outros e ora de madrugada e aí tem visões e vê anjo, vê demônio e vê briga e tem revelação, visão e... Irmãos, já vou te cortar e falar que o seu relacionamento com Deus, ele não é medido por isso, irmãos. O seu relacionamento com Deus, ele é medido por relacionamento diário. Irmãos, Deus é um Deus de simplicidade. Ele veio aqui na Terra, Jesus Cristo. Ele não veio com nada que os grandes reis tinham. E olha que na época bem antes dele, 1000 anos atrás, já tinha muita coisa assim, vamos dizer, atual e boa. E quando Jesus, ele nasceu e viveu aí os seus 30 anos aqui na Terra, já tinha regalias, tecnologia, que não é igual a que a gente tem hoje, óbvio, mas era tecnologia. Muitas coisas foram evoluindo ao longo do tempo para se tornar o que são agora. Mas ele podia ter chegado, irmãos, e ter uma carroça tunada, ter uns cavalos tunados, podia ser rico, mas ele veio como uma pessoa simples, um carpinteiro, que trabalhava para trazer o sustento para casa, assim como eu e você, irmãos, ou irmãs, que a gente trabalha. Irmãos, eu vou falar para vocês, eu acordo 5 horas da manhã, antes eu acordava 4, mas começou a ficar tenso, né? Aí eu comecei a acordar 5, mas mesmo assim, irmãos, vocês acham que eu tenho força de acordar de madrugada e começar a orar? Já fiz isso sim, algumas vezes, já fiz, com certeza, mas não é toda hora, irmãos, não é regra, faz tempo que eu não faço isso, e eu não tô preocupado porque o meu relacionamento com Deus, ele não é medido por isso. E aí tem irmãos que nesse momento ficam, meu Deus, como é que pode essa pessoa que eu nem conheço tá falando uma coisa dessa aqui pra mim? É porque, irmãos, nosso relacionamento com Jesus Cristo, ele não é um relacionamento de ações exatamente, mas convivência diária, honestidade, integridade. A gente é filho de Deus. O filho, ele aprende do pai como se relacionar com ele, com outras pessoas, como cuidar dos seus negócios. Aprende com o pai, irmãos. Aprende com o pai. Deus é pai. Deus é o nosso pai. E eu quero falar um negócio pra vocês que todo esse barulho que falam que precisa ter na vida do crente é mentira, irmãos. É mentira. Acontece. Mas não é regra, não é um medidor. Tipo, se não tá aqui, na guitarria, nas manifestações, visão, ver anjo, ver espírito, ver demônio, expulsar, tá errado. Não, irmãos, pelo contrário. Primeiro, a gente tem que colocar uma coisa aqui pra falar, que é a graça de Jesus Cristo, ela foi distribuída para todo mundo. Todo mundo tem acesso a Deus por Jesus Cristo. Quem aceitar, crer nele, já tem acesso, aí depois se batiza e depois santifica. Crê, batiza e aí é santificado pelo Espírito Santo. Não é nem obra da pessoa. A pessoa, ela só recebe a graça de Deus. Estende a mão e fala, Deus, eu preciso de você. Eu sou totalmente dependente de você, Jesus Cristo. Se você não estiver na minha vida, eu não consigo nem amarrar um cadarço, Senhor. É isso. Essa é a nossa vida com Jesus. Só que o que eu passei, que é um testemunho próprio, é que se você não tá tendo toda essa gritaria, tem alguma coisa errada, irmãos. Eu queria ler para aqui, vou ler no computador mesmo, se você não se incomoda, que é a palavra que tá em Reis, sobre Elias, que está escrito assim: E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Glória a Deus, né, irmãos? O contexto aqui dessa palavra, o irmão já sabe, alguns que não sabem, mas enfim, eu vou falar de qualquer forma, que Elias, ele estava muito angustiado, ele estava fugindo, com medo de morrer. Deus sustentou ele no deserto, através do corvo, que trouxe comida para ele. Ele foi pro monte, e aí, quando ele chegou lá no monte Horebe, se eu não me engano, mas tudo bem, isso é detalhe, ele chegou no monte e aconteceu tudo isso que eu te falei. E aí, de repente, uma voz mansa e delicada. E o Senhor estava com essa voz. E nessa voz mansa e delicada, Deus dizia: Elias, o que você está fazendo aqui? E eu já vi pregações, irmãos, que colocavam aqui Deus como: Elias, o que você está fazendo aqui? Tipo, você está fazendo o que da sua vida, irmão? Não era pra você estar aqui. Irmãos, eu vejo como outra forma. Eu vejo como um pai que pergunta: Elias, o que te fez chegar aqui? O que acontece com você? Irmãos, Deus sabia o que tinha acontecido. Deus não é bobo. Mas, irmãos, imagina, se a gente vive uma vida com Deus o tempo todo, tipo, Deus, você já sabe, não vou falar não. Que relacionamento tem nisso, irmãos? A gente precisa falar com Deus. E Deus perguntou diretamente: o que fazes ali? E o Elias, ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei,
e buscam a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Hazael rei sobre a Síria, né? E aí ele manda ali ungir mais umas pessoas, porque, irmãos, nesse momento é incrível isso. Eu não vejo ninguém falando sobre isso, mas Deus aceitou a desistência de Elias nesse momento. Deus aceitou, irmãos. Deus falou, tudo bem. Mas, resumindo, tá, irmãos? Não tá escrito na Bíblia. Tudo bem, mas unge essas pessoas aqui para que elas assumam o seu lugar. E Elias foi, irmãos. E depois que ele fez tudo que ele tinha feito, ele nem completou ainda tudo que Deus pediu. Irmãos, ele não completou. Ele encontrou Eliseu, passou a capa para ele, e Eliseu que completou isso depois. Irmãos, Deus falou alguma coisa? Não. Deus não falou, não, Elias, não desiste não, vai, vamos lá, eu vou te ajudar. Pelo contrário, ele aceitou a desistência, o cansaço. E é isso que ele faz, irmãos, conosco. Isso aqui é um retrato óbvio de Jesus Cristo que aceitou todos os nossos fardos e levar todas as nossas culpas lá na cruz, irmãos. Eu quero contar um testemunho próprio aqui, porque há muito tempo, desde a minha conversão, que foi em março de 2022, que Jesus me resgatou, eu venho lutando para me santificar, lutando para orar, para ler, para servir a Deus, né? E no começo eu até consegui, irmãos, mas depois de 3 longos anos, 4 longos anos fazendo isso, eu cansei, irmão. Eu entrei num desânimo espiritual forte, porque as coisas a gente não colhe na hora, irmãos. Eu fiquei cansado, eu fiquei, mano, eu não aguento mais. Até que um dia, irmãos, eu estava dormindo, acordei de madrugada, e eu simplesmente ajoelhei assim na cama, e falei, Deus, eu não aguento mais. E naquele momento, irmãos, eu comecei a sentir a presença de Deus, e comecei a chorar muito na presença de Deus, irmãos. Até que eu tenho certeza, porque é o meu espírito que está testificando pelo Espírito Santo, que Jesus soprou na minha mente isso. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, irmãos, aquilo foi um convite direto de Jesus falando, chega. Você não é o Deus da sua vida. Eu sou o Deus da sua vida. Eu que vou te levar até o final. Eu que vou te sustentar até lá. Eu que vou cuidar de você e da sua vida. Irmãos, a gente tem que entregar o nosso fardo para Jesus Cristo, irmão. Se você continuar tentando fazer tudo na própria força, que é orar, jejuar, pregar, se forçar a ter visão, ver coisa, ajudar e tal, irmão, tô falando que nada disso é errado. Mas isso é uma coisa que você faz porque você é filho de Deus. Uma macieira, palavra muito bonita, irmãos, que eu ouvi e eu guardava no coração até hoje. Pensa numa árvore que dá maçã. Ela dá maçã, irmãos, mas não é para ela mesma, é pro próximo. É a mesma coisa nossa. Que nem a videira, que ela só recebe, os ramos só recebem a seiva da videira. E Jesus é a videira verdadeira. E nós somos os ramos. E a gente recebe toda a graça de Jesus de graça. Uma fruta não se esforça, irmãos, para ser fruta. Ela não se esforça para amadurecer. Ela não se esforça para ser doce, para matar a fome de alguém. Ela simplesmente só recebe os nutrientes. E assim somos nós, irmãos. Você não tem que fazer nada. Você não é obrigado a nada. Deus não te obrigou a nada. Por que você tá correndo tanto, irmão? Por que você tá lutando tanto? Por que você tá se esforçando? Você não tá cansado? Você fala, não, eu sou forte. É mentira, irmão. Deus sabe que por dentro você tá quebrado de tentar carregar esse peso que é sustentar a própria vida. São muitas áreas da nossa vida, irmãos. São muitas coisas pra gerenciar, são muitas coisas pra fazer. Irmão, se você coloca na mesa tudo que você faz. E se possível, irmãos, ter a visão de outra pessoa, até de uso de inteligência artificial, porque às vezes você tá fazendo coisas no seu dia a dia que você nem percebe que você tá fazendo, mas você faz, que exige força mental, que te cansa mentalmente. Nós somos humanos, irmãos. Uma vez eu ouvi uma palavra que o pregador dizia que Jesus Cristo, ele era 100% homem e que a parte divina não ajudou em nada, que ele venceu sendo homem e que a gente tem que usar isso como exemplo para vencer. Mentira, isso é mentira. Jesus, ele era o sacrifício perfeito. O Cordeiro de Deus, ele era 100% homem e 100% divino. Jesus, ele não esqueceu que ele era Deus. É como um homem que ele tem um carro muito bom. Só que ele vai na padaria a pé. Aí alguém fala pra ele, moço, teu carro ali, ó, comprou um carro desse pra quê? Você não vai usar? E ele falou, eu não pertenço ao meu carro pertence a mim. A glória de Jesus, a glória pertence a ele. E ele nesse momento que ele estava aqui na terra, ele optou por não usar nada de seu atributo divino, realmente, como transformar uma pedra em um pão, no deserto, porque ele precisava morrer. Ele era o sacrifício perfeito. A gente não é nada sem Jesus Cristo, irmãos. Ele morreu, ele ressuscitou. É dele a honra, a glória e o louvor. E nós só recebemos isso de graça, irmãos. Não se ache porque você tem uma visão, porque você tem um sonho ou consegue
interpretar um sonho ou porque você tem visões, vê espírito, vê demônio, expulsa a glória de Deus, irmãos. E, irmãos, eu não sei vocês, mas eu não me sinto nem um pouco ofendido de falar que eu sou totalmente dependente de Jesus Cristo. Até prefiro, irmãos. Porque eu não sei gerenciar minha própria vida. Eu não sei cuidar das minhas emoções. Eu sou um ser humano complicado. Eu tenho complexos, eu tenho traumas. Eu não nasci num berço de ouro. E mesmo quem nasceu, ainda tem problemas, irmãos. Ninguém pode fugir disso. E a Bíblia, ela fala que vai ter essas aflições. Vai ter um mundo tentando te tirar desse lugar de paz. Vai ter um mundo falando, você precisa fazer, você tem que fazer isso, você não tem que fazer nada, irmão. A graça de Jesus Cristo, ela foi dada a você de graça. A força que você tem para ir trabalhar, para cuidar da sua vida, para cuidar dos seus, para cuidar dos seus negócios, ela vem de Jesus Cristo. E a gente tem que reconhecer Deus nos nossos caminhos, irmãos. A gente tem que reconhecer Deus e dar glória ao nome dele, irmãos. Porque, irmãos, eu não sei vocês, mas quantas pessoas eu vejo em situação de rua que não tem onde deitar a cabeça, irmãos. E eu tenho aqui, ó, essa cama maravilhosa, esse teto maravilhoso. Eu tenho tudo do bom, do melhor. Não é perfeito, não é do mais caro, do mais bonito, do mais lindo, do mais cheiroso, mas eu tenho. E eu dou graças a Deus, irmãos. E às vezes eu sou ingrato também. Eu não posso ser ingrato, porque sempre vai ter alguém pior do que nós. Sempre vai ter alguém que quer ter o que a gente tem, irmãos. Da coisa mais simples à coisa mais complexa. Eu digo isso tudo pra vocês, irmãos, que estão me assistindo, seja 1, 2 pessoas, eu não me importo com o número, pra vocês descansarem na graça de Jesus Cristo. Ele já veio, irmãos. Ele já lutou por você, ele venceu por você. Ele venceu para que você tivesse vida. Ele venceu para que você tivesse todas as bênçãos nos lugares celestiais. E ele vai te levar para o céu, irmãos. Desde que você, na sua consciência, no livre-arbítrio que Deus te deu, escolheu andar com Jesus Cristo, escolheu porque é uma decisão, irmãos, racional. Se Deus quisesse que todo mundo amasse ele incondicionalmente, ele criava um monte de robô. Deus não quer isso. Deus não obriga ninguém a nada. Eu sirvo ao Senhor. Eu sou filho do Senhor e sirvo porque eu sou filho, porque Ele se apresentou a mim, me apresentou a graça e deu a revelação pelo Espírito Santo de que Ele é Deus e que Jesus Cristo é o seu Filho. Até Ele nessa parte fez isso por mim. E eu vendo uma situação dessas, como que eu não vou aceitar? Como que eu não vou escolher ser guiado pelo Espírito Santo, irmão? Uma época muito difícil da minha vida, a qual eu posso dizer que emocionalmente, profissionalmente, em todos os sentidos eu era vegetal, irmãos, que eu não fazia nada. Até que o Senhor usou uma pessoa pra falar, o caminho que você tá vivendo agora, se você continuar, você vai ter a morte. E tem esse caminho aqui pra você, de vida, qual você escolhe. E naquele momento, irmãos, eu abandonei tudo aquilo que eu tava fazendo e fui pro caminho da vida. E desde então, que foi ali em fevereiro de 2022, que eu comecei a minha jornada com Jesus Cristo, irmãos. E até hoje eu sou muito grato. Eu queria, na verdade, ter me convertido bem antes, que ele já ter nascido cristão, irmãos, porque mesmo a gente sendo muito jovem, a gente toma decisões ruins. A gente toma. Ainda mais vivendo nesse mundo, irmãos. O mundo hoje em dia ele ensina que você tem que fazer, seguir o seu coração. Mas a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. E que a gente não pode confiar no nosse próprio entendimento, irmãos. A visão que eu quero te dar aqui, não fui eu que falei. Não fui eu que decidi isso. Foi o próprio Jesus quando ele morreu na cruz, quando ele se entregou. Foi para você viver na graça e no descanso que a sua morte proporcionou. Você tá aí vivendo, tentando fazer tudo dar certo. Mas é como na palavra de Tiago. Como que você vai decidir alguma coisa que vai acontecer no futuro se você nem sabe se você vai estar vivo? Irmãos, aqui não é uma palavra para você não ter planejamento. Vamos viver aí então, já que Jesus pode voltar a qualquer momento, posso morrer, vamos viver, vamos fazer tudo que dá, vamos gastar tudo. Não, irmãos. A Bíblia não é contra o planejamento. A Bíblia não é contra a sua inteligência, nem contra as suas capacidades. Deus é contra você pegar tudo isso que você tem e falar, Deus, eu não preciso mais de você. Sendo que foi Ele que te proveu tudo isso. Ele que te proveu tudo isso para você viver a sua vida do jeito que ela é. E Ele que vai te santificar e te melhorar até a sua morte ou até a volta de Jesus Cristo. Entende, irmãos? Entende de uma vez por todas. Ora, não acredite no que eu estou falando. Seja um bereano. Vá nas escrituras, pega todos esses trechos que eu citei aqui da Bíblia e vai ver. Porque eu sou um ser humano. Eu posso errar também. Mas quem me sustenta é Jesus Cristo. Quem sustenta o meu ser é Jesus Cristo, o Espírito Santo. E eu orei muito para fazer esse vídeo. Eu orei, li a Bíblia, estudei, para não vir aqui e falar bobeira. Porque eu não quero envergonhar o nome do Senhor. Eu não quero, irmãos. Eu não quero que aconteça com vocês o que aconteceu comigo, que eu fui enganado por pessoas que nem lê a Bíblia e sobem num púlpito para pregar e são louvadas. Porque eu já vi tanto culto, irmão, que de Deus não tem nada, que é uma gritaria em vão.
que é manifestação em línguas, que pode ser de verdade, pode sim, a pessoa pode estar sentindo, mas a palavra em si, irmãos, ela não é pregada. Quantos cultos eu já fui que o ler a Bíblia era só uma desculpa para numa palestra motivacional. Eu não tô falando de igreja de parede preta, eu tô falando de igreja aí, ó, que tá há anos no Brasil. Tô falando de igrejas que estão aí estabelecidas, que têm a sua doutrina. E não é culpa da igreja, o nome da igreja. É que o ser humano, irmãos, o ser humano é assim. O ser humano, independente da religião dele, independente do que ele crê, da sua doutrina, é o ser humano, irmãos. A gente é assim, infelizmente a gente é assim. E só Deus, e só Jesus Cristo, só o Espírito Santo, para nos abençoar e não deixar a gente cair no nosso engano pessoal, de achar que a gente está certo, de achar que a nossa interpretação ela é certa, irmãos, porque todo mundo é enviesado, não tem como fugir. Você viveu a sua vida inteira, tomou algumas decisões, seja elas abençoadas por Deus ou não, dando certo ou não, para você viver a sua vida, vencer, conseguir conquistar as coisas, sair de situações horríveis. Mesmo com as outras pessoas que tiveram suas próprias escolhas. Ninguém é igual. Ninguém é igual. A todo mundo é enviesado por alguma coisa que viveu, irmãos. E tudo bem. Isso não é um problema. Mas a gente tem que ter a consciência de que as minhas próprias palavras aqui que eu tô falando pra vocês hoje, elas carregam o peso da minha pessoa. Do que eu vivi. E o que eu vivi foi um cansaço extremo. De ouvir palavras que eu só queria um descanso. Eu só queria que Deus me desse um descanso. E o homem, ali na frente, ele só pregava trabalho, trabalho, trabalho. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E não sei o que, tem que se esforçar. E, irmãos, meu Deus, quantos cultos eu já fui que eu trabalho, né, irmãos? Assim como outros irmãos também, que chega tarde, não conseguem ir no culto. E a todas as vezes que eu vou, o pregador fala que tem que se esforçar mais para ir. Mas o pregador que tá lá em cima, ele não sabe da sua vida. A não ser que Jesus Cristo tenha revelado para ele. Mas ele não sabe da tua vida, ele não sabe o que você passa. Ele não sabe a guerra, a luta que é para você conseguir sair de casa e voltar. Que você volta todos os dias para casa na graça de Jesus Cristo, irmãos. Eu não tô falando isso aqui para você odiar o irmão que tá lá na frente. Para você também entender que ele é ser humano, assim como você. Todo mundo falha, todo mundo tem seus erros. Mas o Deus é o mesmo na vida de todo mundo, irmãos. A gente, pelo contrário, tem que olhar com empatia, sem julgar. É difícil. Eu já julguei muitos irmãos da minha igreja, de outras. Mas hoje em dia eu prefiro ficar quieto, irmão. Porque você não sabe. Eu não sei o que a pessoa passou. Entendeu? Eu sou uma pessoa nova, irmãos. Eu tô muito mais suscetível a erros do que pessoas mais velhas. Por causa da experiência. E a experiência conta muito, sim, irmãos. Mas também não é regra. Uma pessoa de 20 anos pode ter mais consciência que alguém de 60. Idade não é regra, irmãos. Mas a gente tem que entender que a gente tem que respeitar o nosso próximo. A gente tem que respeitar quem está ao nosso lado. Tem que ter amor pelo nosso próximo. Assim que, como Jesus disse, amem-vos uns aos outros como eu vos amei, irmãos. E é difícil, né? É difícil amar o próximo, né? Eu sei que é. Mas não tem como fugir, irmãos. É uma natureza nossa. Essa é a palavra que eu queria falar hoje. Espero que eu tenha colocado muito bem as palavras aqui, irmãos. Se você discorda de mim, se você tem alguma visão diferente, deixa aí nos comentários pra gente estudar junto, pra gente crescer na graça junto. E eu agradeço a Deus e tributo toda a honra, glória e louvor pra Jesus Cristo, irmãos. De qualquer forma, Deus te abençoe. Tamo junto.